Boa noite, meu nome é Ana e eu vou falar sobre o início do cinema no Brasil e o que aconteceu com o cinema na época da ditadura militar. Oi, meu nome é Carlos, vou falar sobre o cinema antigo, cinema atual e a crise do cinema brasileiro. Oi, eu sou a Ellen e eu vou falar um pouquinho sobre o funcionamento do cinema. Oi, eu sou a Alessandra, vou falar um pouco sobre o cinema mudo. O cinema no Brasil teve início quando dois irmãos italianos implantaram a primeira sala de cinema na capital do Rio de Janeiro. Eles se chamavam Afonso e Pascoal Segreto. Os dois são considerados até hoje o pioneiro do cinema no Brasil. Os principais filmes do começo do cinema no Brasil foram Limite, de 1931, A Voz do Carnaval, de 1933, e Ganga Bruta, de 1933 também. Com o cinema no auge da criatividade, começou a ditadura militar em 1964. E muitos cineastas, diretores e atores ficaram infelizes com a decisão do governo. No começo, eles começaram cortando coisas como palavrão, nudez e etc. Mas no final, no meio do regime militar, eles já começaram a cortar coisas com viés político. Tudo que fosse contra o regime militar ou contra o Estado, eles cortavam. Se o filme não era impedido de ser passado nas salas de cinema, eles cortavam várias partes deles e muitas das vezes o público ficava sem entender o filme por causa de muitas partes serem cortadas. O filme da época que mais mostra essa infelicidade por parte dos diretores, atores e etc. foi o filme chamado Terra em Transe. E o Estado sabia que ele não podia cortar completamente a influência do cinema aqui no Brasil. Então ele começou a apoiar o cinema e a financiar, mas tudo que fosse contra o regime militar, ele era banido e cortado. E naquela época eles faziam muitos protestos pela liberdade de expressão e poder fazer os filmes como eles bem queriam. E como todo mundo já sabe, as pessoas eram presas e torturadas e muitas das vezes mortas por conta desses protestos. O cinema antigo aborda os principais elementos de um verdadeiro artista. Antigamente, a tecnologia não era tão avançada como hoje. O diretor tinha que amar a sua profissão, tinha de ter mais trabalho, mais dedicação e mais talento. Antigamente, o cinema mudo e preto e branco não tinham recursos dos efeitos especiais como atualmente. Aí percebe-se que tinha de ter mais imaginação, mais intelecto para dirigir um bom filme. Temos mestres do cinema preto e branco, que são muito bem falados hoje, como por exemplo Alfred Hitchcock, um dos maiores ou o maior diretor de filmes de suspense da face da Terra. Ao contrário do cinema atual, que aborda um enredo mais violento, mais próximo da realidade, que para mim é um aspecto bastante negativo, por um lado, e bastante envolvente também de certa forma. A primeira exibição de cinema do Brasil aconteceu em 8 de julho de 1896 no Rio de Janeiro, por iniciativa de um exibidor belga. Naquela noite, numa sala alugada do comércio, na Rua do Ouvidor, foram projetadas 8 filmetas de cerca de 1 minuto cada, com interrupções entre elas, retratando apenas cenas do cotidiano de cidades da Europa. Só a elite carioca participou deste fato histórico para o Brasil, pois os ingressos não eram baratos. No ano de 1903, com o primeiro filme de faroeste, O Grande Roubo do Trem, tem início a indústria do cinema, que não parou mais de crescer e teve seu ápice em Hollywood, onde estão concentradas as maiores produtoras de cinemas do mundo. Nesse período, desde sua criação, evoluiu muito, ganhando som e cor. Inovou em tecnologia e em efeitos especiais, de revolucionarem a criação cinematográfica do mundo, sem, no entanto, perder seu encanto, sua capacidade de se comunicar, fazer rir, chorar, emocionar e fazerem pessoas sonharem com bons filmes. Com certeza, o cinema merece o título de sétima arte, e alguns filmes como E o Vento Levou chegaram a levar cerca de 120 milhões de pessoas do mundo inteiro se emocionarem com a história de amor vivida por Vivian Leigh e Clark Gable. O cinema brasileiro esteve por um bom tempo sob a influência da Embra Filmes, uma produtora e distribuidora de filmes nacionais criada em 1969.
Ela coproduziu filmes como Mar de Rosas, de Ana Carolina, A Idade da Terra, de Glauber Rocha e Cabra Marcada para Morrer, de Eduardo Coutinho, e foi considerada a mais importante pública de cinema da América Latina. Durante a década de 70 e 80, foi responsável por um aumento significativo da produção audiovisual nacional, contribuindo para que, em 1980, o público do cinema brasileiro chegasse a ocupar 35% do mercado. Dona Flor e seus dois maridos, em 1966, alcançou uma audiência de 11 milhões de pessoas, número que só seria superado em 2010 pelo filme Tropa de Elite 2. A crise do cinema brasileiro. Os mecanismos de auxílio à cultura estão nos alvos de Bolsonaro, desde a campanha eleitoral, com críticas e propostas de mudanças à Lei Rouanet. Com o governo no controle, a pasta da cultura perdeu o status de ministério e virou secretaria ligada ao Ministério da Cidadania, e a Rouanet foi reestruturado. Passou a se chamar Lei de Incentivo à Cultura. Com o estabelecimento de tetos de financiamento e a agência de cinema Ancine, responsável pela regulamentação de filmes e séries, entrou em campo como a bola da vez. A Ancine é um dos principais alvos do governo e Bolsonaro já lembrou diversas vezes seu desejo de acabar com a instituição. Enquanto esse objetivo não é colocado em prática, o orçamento do Fundo Setorial do Audiovisual, que permite o financiamento de filmes no Brasil, sofreu um corte de 43% em 2020. A Ancine está paralisada atualmente, com mais de 4 mil projetos de filmes e séries, à espera de um financiamento. Os cortes no setor não são realizados apenas por uma questão de economia para o governo, mas também porque o governo tem interesse apenas em incentivar projetos alinhados com a filosofia e o pensamento do presidente. A principal insatisfação de Bolsonaro é com as produções que abordam a temática LGBT, que o presidente classifica de filmes pornográficos. Não é à toa que projetos e séries e longas que tratem sobre gays, lésbicas e transexuais foram proibidos na Ancine. Tudo começa nas salas de projeção, onde os vídeos ou filmes chegam por meio de satélites ou antena. Esses ficam armazenados em arquivos chamados LMS. Em seguida, eles são copiados para o projetor, como esse aqui da foto, utilizado atualmente, e nesse projetor são feitos comandos. Nele, eles montam tipo uma playlist. Em seguida, esses vídeos ou filmes são transmitidos para as salas de cinema, onde serão assistidos. Os projetores passaram por algumas transformações. Eu vou falar um pouquinho sobre algum deles. O primeiro é a lanterna mágica do século XVII. Na lanterna mágica eram pintadas imagens em placas de vidro. Essas imagens eram colocadas dentro de uma lanterna. Em seguida, eram projetadas em uma parede ou tela branca. Essas imagens não possuíam nenhum tipo de movimento. O cinematógrafo de 1845 era um equipamento que dispensava eletricidade. Por isso, era muito eficiente. Com esse equipamento eram realizadas as filmagens. E para sua projeção, o equipamento era aberto e trocado a lente que era usada nas gravações, por uma maior, que ampliava a imagem. Assim, as imagens eram enviadas para uma tela branca. Depois, era só rodar a manivela no mesmo ritmo do registro para a projeção da filmagem. O projetor de slides de 1960 trata-se de um aparelho óptico mecânico que utilizava uma fonte de luz que atravessava os slides e um conjunto de lentes que aplicava a sua imagem e refletia na parede ou na tela branca onde seriam reproduzidas. Atualmente, ele ainda é usado para exposição de artes ou algo assim, por causa da sua qualidade e nitidez na transmissão das imagens. E o projetor LCD, que é o que a gente usa atualmente. Existem diversos modelos desse projetor. Ele separa a luz branca da lâmpada em vermelho, verde e azul, e enviam essa luz através do painel LCD, que abre e fecha em determinados pixels, gerando outras cores e assim projetando a imagem desejada.
Nos primeiros 30 anos de cinema, os filmes eles só eram imagens, sem música, sem fala, sem trilha sonora, sem sons em geral, o que se rendeu a esse período o nome de cinema mudo. Apesar dos filmes nunca serem sido assistidos em silêncio absoluto. Pelo contrário, em primeiro lugar, havia o som do projetor que fazia um barulhão imenso, mais ou menos assim. Em segundo lugar, no início do cinema, os filmes eles eram exibidos em casas de show. Não é como hoje, uma sala escura com poltronas, tudo escuro. Eles eram exibidos em restaurante mesmo, onde tinha várias atrações. Tinha cantores, dançarinos, mágicos e filmes também. E dependendo da atração, os telespectadores eles falavam alto, gritavam, bebiam, davam risada. Ou seja, nunca havia silêncio durante a reprodução do filme. Em terceiro lugar, sempre havia um músico escondido atrás da tela ou num cantinho fazendo a música ao vivo para acompanhar o filme. Às vezes era improvisado ou às vezes era seguindo uma ordem enviada pelo realizador do filme. As primeiras exibições do cinema, eles não eram absolutamente nada silenciosas. Quando chamamos esses primeiros anos da história do cinema de cinema mudo, o que a gente quer dizer é que os filmes não tinham som sincronizado. Vamos separar. Mesmo antes do cinema surgir, já existia tecnologia para registrar e reproduzir sons. As pessoas, elas iam no teatro só para ouvir as músicas reproduzidas pelo fonógrafo, um aparelho que ele foi criado em 1877, muito antes do cinema. A questão é, por que não se usava o fonógrafo nas exibições de cinema? Ele era usado para reproduzir músicas, mas reproduzir sons sincronizados, do tipo uma porta batendo ou um diálogo entre as pessoas, ele não dava certo. O motivo é bem simples. Um aparelho reproduzia o som, o outro aparelho reproduzia a imagem. A tecnologia ela não permitia que o som fosse sincronizado. Caso quisesse tentar fazer os dois darem certo, digamos assim, tinha que apertar o play ao mesmíssimo tempo, que seria uma coisa bem difícil, né? E o pior é que os primeiros aparelhos da exibição cinematográfica, eles não tinham velocidade constante. Ou seja, podia acontecer do filme ir muito rápido ou muito devagar e a música no outro aparelho continuar na mesma velocidade. Esse problema só foi resolvido em 1927, quando foi surgindo os primeiros mecanismos elétricos que sincronizavam imagem e som. E, consequentemente, os primeiros filmes com som e imagem sincronizados começaram a aparecer. A maior inovação que o som sincronizado trouxe não foi exatamente a possibilidade de colocar a música no filme. Como falei anteriormente, já existia música no cinema, fosse ela ao vivo ou reproduzida pelo aparelho de modo não sincronizado. A grande inovação foi a possibilidade de registrar fala. Os filmes eles começaram a ser chamados de cinema falado. O oposto de cinema mudo não é cinema sonoro, e sim cinema falado. Por fim, o cinema tinha passado 30 anos contando histórias sem se usar falas, vozes dos autores. Foram desenvolvidas muitas técnicas em cima dessa limitação. Quando surgiu o cinema falado, meio que os autores precisaram reaprender e recriar a maneira de contar as histórias. No cinema, é outro jeito completamente diferente de se escrever um rotineiro, de dirigir, de atuar, ou até mesmo de assistir um filme. Os gêneros de filmes que eles mais faziam era drama e comédia, porque as expressões faciais e corporais eram mais fáceis de ser expressadas. Ou seja, o público que iria assistir, eles entenderiam melhor o que eles estavam querendo passar. Quem trouxe o cinema mudo para o Brasil foi esse rapaz aqui, Hércules Florence, em 19 de junho de 1898, que foi ele trouxe pouquíssimas cenas do filme Lanterna Mágica. Olá, meu nome é Nicole, eu faço parte do grupo Detetives Analistas
e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre a história do teatro. Boa noite, gente. Meu nome é Alexandra. Bom, o teatro ele surge nas primeiras sociedades primitivas, quando os povos acreditavam em danças imitativas. Essas danças imitativas, elas eram rituais e celebrações que eles faziam para invocar poderes sobrenaturais, então para invocar os deuses que eles acreditavam. Já o teatro, como a gente conhece hoje em dia, que é realizado num palco e com público, ele nasce na Grécia no século IV a.C., porque lá eles tinham o costume de celebrar todo ano a festa do rei Dionísio, que era o rei da alegria e do vinho. No Brasil, os primeiros registros que a gente tem de teatro foram no século XVI, quando os jesuítas vieram para cá para catequizar os índios. Então, eles usaram essa encenação do teatro para um fim religioso e não para um fim artístico. A gente pode se dizer que era um teatro amador, porque ele não tinha um local próprio. Ele acontecia nas praças públicas, em colégios, em locais abertos, enfim. E uma das principais figuras da época foi o Padre Anchieta. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de teatro. Nós temos o teatro de sombra, que é uma arte chinesa, onde são utilizados bonecos de sombra para contar as histórias. Temos o teatro de fantoche, boneco ou marionete, o teatro infantil e o teatro de rua, onde se utiliza o próprio corpo e a própria voz para encenar. Normalmente, esse teatro de rua acontece em locais públicos, como em praças. Os três principais gêneros do teatro são tragédia, comédia e drama. Bom, existem inúmeros teóricos incríveis em relação ao teatro, mas hoje eu vou trazer apenas 3 nomes bem renomados aqui para vocês. Eu vou começar falando pelo Augusto Boal, que foi um grande diretor, autor e teórico, que nasceu lá em meados dos anos 30, no Rio de Janeiro. Uma das suas principais obras foi O Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, Hamlet e o Filho do Padeiro e Jogos para Atores e Não Atores. Outro também grande nome foi do Nelson Rodrigues, que nasceu em 1912 em Recife e foi um grande dramaturgo. As suas principais obras foi O Beijo no Asfalto, A Falecida e A Vida Como Ela É, que foi bem conhecido. Não podendo esquecer também do Ariano Suassuna, que nasceu em 1927 em João Pessoa, lá na Paraíba. Ele foi um grande poeta e um grande ator de teatro que foi bem conhecido aqui no Brasil. Suas principais obras foram O Alto da Compadecida, que foi muito famoso, inclusive virou filme, O Rico Avarento e O Santo e a Porca. E essa foi a nossa apresentação do grupo Detetives Analistas. E agora vocês vão ficar com uma entrevista sobre como que funciona a contabilidade no cinema. Boa noite a todos, meu nome é Sidemar Antônio Bruxês, sou empresário na área contábil aqui de Catanduva, Paraná. Fui convidado pela aluna Nicole Fel Bruxês a dar uma pequena explanação sobre a contabilidade na área cinematográfica. No meu modo de pensar, geralmente essas empresas, elas lançam como despesa com locação de filmes e as suas receitas, obviamente, são com a venda de ingressos. Portanto, a contabilidade segue as mesmas regras, debitando as suas despesas, acreditando as suas receitas, caixa banco, e assim sucessivamente. Existe uma outra maneira também, entre o franqueado e a franqueadora, onde geralmente paga-se comissões sobre a venda dos ingressos, mas a contabilidade segue a mesma maneira. Espero ter ajudado, contribuído com alguma coisa. Um abraço a todos.